Glória a Deus. Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Amém, irmãos? Amém. Vamos abrir a palavra em Gênesis. Gênesis capítulo 24, versículos 1 ao 3, irmãos. E era Abraão já velho e adiantado em idade, e o Senhor havia abençoado a Abraão em tudo. E disse Abraão ao seu servo, o mais velho da casa, que tinha o governo sobre tudo o que possuía: põe agora a tua mão debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor Deus dos céus e da terra, que não tomarás para meu filho mulher das filhas dos cananeus, no meio dos quais eu habito. Vamos ver o 4 também. Mas que irás à minha terra e à minha parentela, e dali tomarás mulher para meu filho Isaque. Tomai assento, meus irmãos, em nome de Jesus. Trechinho de um hino. Aonde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei por seu amor. É sua mão que me conduz, por-me ferida sobre a cruz. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me comprastes sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Aleluia. Quem quer ter a sua vida regida pelo Senhor, irmãos? Amém. Eu ouvi uma certa vez que depois da decisão, de nós entregarmos a nossa vida para Jesus e recebê-lo como nosso Senhor e Salvador, a segunda decisão mais importante é a decisão de se casar, Foi me dada nesta manhã a incumbência de falar a respeito desse tema, e eu queria tratar desse assunto com os irmãos. Eu até trouxe aqui outra Bíblia, porque no ano passado nós começamos a ler a Bíblia com alguns irmãos, e quando eu cheguei nesse texto, o Espírito do Senhor foi trazendo essa mensagem ao meu coração, e eu guardei essa mensagem. Eu não sabia para que tempo, não sabia para quando, e quando surgiu essa oportunidade, o Senhor me confirmou ao coração dizendo: chegou o tempo desta mensagem, E eu queria compartilhar essa palavra com a igreja sobre esse texto aqui, que nos ensina pelo menos 9 princípios bíblicos de como nós devemos dirigir a nossa vida na condução dessa escolha que é suprema importante, Ela é muito importante. Eu confesso que na minha jornada eu passei muita luta quanto a isso. Eu me batizei aos 14 anos de idade, e 2 meses depois eu saí da igreja, E quando eu voltei com 17 anos, eu voltei para a igreja por causa de uma moça. Eu fiquei muito apaixonado por aquela moça na época. Era uma moça talentosa, cantava na igreja, mas a minha intenção na realidade era outra. Eu estava apaixonado pela beleza daquela moça. Só que foi uma paixão que me fez sofrer demais, me fez sofrer muito. E depois, quando eu me firmei na casa do Senhor e estabeleci na casa do Senhor, Deus me deu força espiritual para romper com aquele relacionamento. Mas não foi muito fácil, eu sofri demais. E depois, quando eu encontrei a minha esposa, que hoje é a minha esposa, eu também passei por uma experiência muito ruim. Quero compartilhar com os irmãos na sequência, para mostrar para nós que essa é uma decisão que ela é tomada, meus amados, a partir de muitos fatores que são muito bem estabelecidos na presença de Deus, para que nós não possamos tomar decisões erradas, equivocadas, baseada em apenas um lado da moeda, ou considerando apenas um ou outro fator, e desconsiderando tantas outras coisas que a Bíblia nos orienta, para que nós possamos viver uma vida abençoada na presença de Deus, amém?
Então eu posso dizer que eu sou feliz pela esposa que eu tenho, pela família que eu tenho. Nós já vamos agora para 10 anos, né, de união conjugal para a glória do Senhor. Temos 3 filhos que também são muito abençoados para a glória de Deus, né? E eu confesso para os irmãos que hoje eu já oro pelos meus filhos, pelo casamento deles, irmãos. Quem está orando aí pelo seu futuro casamento? Deixa eu ver. Só esse pouquinho, né? Quando eu vim para Curitiba e a gente fazia o programa no rádio, e eu sempre, é claro, não precisava fazer esse tipo de oração no rádio, né? Mas eu sempre orava e dizia assim: Senhor, abençoa o meu futuro, abençoa o meu amanhã, abençoa o meu futuro, abençoa o meu amanhã. E daí um ouvinte ligou e falou bem assim: eu queria saber tanto o que é esse futuro pelo qual você tanto ora. Você vai casar? Né? Eu disse: por enquanto ainda não estou amarrado a ninguém, né? Mas eu já estou orando pela minha futura esposa, e eu creio que Deus vai abençoar. E quando eu vim para Curitiba, eu não tinha assim nenhuma intenção de casar, né? Na época eu tinha vindo para a escola de formação de obreiros, né? Mas sempre o pastor passava pela gente e perguntava: e aí, rapaz, quando é que você vai casar, né? Quando é que você vai casar? E chega a hora, amém, irmãos? Chega a hora e nós precisamos tomar essa decisão. Mas vamos lá. A primeira coisa que eu queria dizer para os irmãos é que o namoro, como nós conhecemos hoje, ele é uma invenção cultural. Ele, na verdade, não está ancorado nas Escrituras. Quando você olha para a Bíblia, você vê um compromisso de noivado que dura cerca de pouco tempo, pouquíssimo tempo. Aquela pessoa se prepara, ora, busca a Deus e então estabelece o compromisso do relacionamento conjugal. Então, na cultura judaica, o noivado ele era tão sério quanto o casamento, de tal maneira que se alguém desfizesse um noivado, essa atitude seria considerada um divórcio, assim como num casamento. E se houvesse traição durante um período de noivado, essa decisão também seria considerada um adultério, tal como no casamento. Então, na mentalidade do povo de Deus, dos tempos bíblicos, essa era uma relação muito séria, que não poderia ser tomada de qualquer maneira, essa decisão, e uma vez tomada essa decisão, ela deveria ser levada a sério mais ainda, porque isso poderia custar a própria vida. Em um caso de traição, em um caso de adultério, isso custaria a própria vida, levando a pessoa a ser apedrejada até a morte. Só que nós vemos que com o passar do tempo, as culturas vão mudando, e hoje o que nós entendemos por namoro é muito recente, como eu disse. Nas culturas mais antigas, até mesmo aqui no Brasil, para os irmãos terem ideia, na nossa Constituição, o adultério era crime. Quem sabia disso diz amém, deixa eu ver, né? Poucas pessoas sabem. Na nossa Constituição brasileira, há anos atrás, adultério era considerado crime. E hoje adultério é considerado normalidade. Nós vemos várias músicas que são cantadas que fazem apologia a isso, livros que são escritos que fazem apologia a essa espécime de um relacionamento livre, onde ninguém é de ninguém, mas o cristão que serve a Jesus, ele pertence ao Senhor e se guarda para o Senhor e para a glória dele. Então, eu queria usar hoje o termo namoro aqui nessa nossa reunião em torno da palavra, como algo, meus amados, mais voltado na perspectiva da palavra de Deus, um tempo de conhecimento e de relacionamento que o cristão tem para orar e se preparar, para então firmar e estabelecer o propósito do relacionamento conjugal para viver uma vida para a glória de Deus. E a primeira coisa que nós aprendemos aqui é que existe uma idade propícia para isso. Eu queria ler com vocês o versículo de número 16, aqui do capítulo 24, que diz assim: e a donzela era muito formosa à vista, virgem, a quem homem não havia conhecido, e desceu à fonte, e encheu o seu cântaro, e subiu. Na outra tradução que eu quero ler aqui para os irmãos, que é a Nova Versão Transformadora, diz assim, olha: Rebeca era muito bonita, tinha idade para casar e era virgem. Ela desceu à fonte, encheu o cântaro e voltou. Então o termo donzela significa uma moça bonita, que tem idade para se casar e que é virgem. Uma moça que tem se guardado. O que nós vemos hoje, meus amados? A cada dia mais, o tempo do namoro tem se tornado mais precoce.
As pessoas têm começado cada vez mais cedo. Há dias atrás eu estava atendendo um compromisso ali perto da igreja, e ali na região da Blazonig, né, alguns irmãos aqui conhecem, tem um muro muito grande ali de um ferro velho, e eu estava passando por ali e vi uma cena inusitada, 2 crianças, literalmente assim crianças, eu acredito que entre 10 e 11 anos mais ou menos, para os irmãos terem ideia, a menininha estava assim no muro e o piazinho estava em cima de um tijolinho para dar a altura dela, e eles estavam se beijando. Isso era cerca assim de umas 10 horas da manhã mais ou menos, 11 horas da manhã. Outra vez eu estava chegando ali na sede para o trabalho, e de repente presenciei a mesma cena, só que ainda mais grotesca, ainda pior. Os irmãos sabem que ali na frente da igreja tem umas árvores ali, né? E as 2 moças, o rapaz e a moça assim, com o uniforme da escola, provavelmente gazeando aula, né? E numa cena horripilante, horrível, à luz do dia. Então o que nós estamos vivenciando hoje, meus irmãos? Cada vez mais tem se tornado precoce a atitude de tomar para si uma responsabilidade em que a pessoa não é capaz de responder por ela, que é a responsabilidade do casamento. E o que o mundo tem pregado? Que o namoro, como nós vemos aí fora, é a pessoa aproveitando de todos os privilégios de uma vida conjugal, sem, no entanto, ter a responsabilidade da vida conjugal. Como eu vi há dias atrás o irmão dizendo, é engraçado que para você ser médico, você precisa de um papel. Você ser um advogado, você precisa de um papel. Você dirigir, você precisa de um papel. Mas para casar não precisa de um papel, não precisa de uma certidão, não precisa de compromisso, não precisa de responsabilidade. É isso que o mundo prega lá fora. Mas nós precisamos entender que embora as culturas mudem e os homens mudam, a palavra de Deus permanece sendo a mesma para todos sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Qual é a idade certa para casar? Né? Ontem eu estava conversando com o nosso querido irmão Paulo, né? E a esposa dele tinha 16 anos, ele tinha 19 anos, né? 18 anos quando se casaram. É claro que isso é muito relativo de pessoa para pessoa, né? Mas nós podemos dizer 2 coisas aqui que são muito importantes. Eu queria ler com os irmãos Cantares, lá no capítulo de número 8, versículo 4, na verdade eu queria pedir um dos moços para ler para nós, um rapaz aí que tem uma voz altissonante, que pode nos ajudar na leitura desse texto. Cantares capítulo 8, e o versículo de número 4, quem pode ler para nós por gentileza? Vamos lá? Conjuro-vos, ó filha de Jerusalém, que não acordeis nem despertais o meu amor, até que queira. Conjuro-vos, faço-vos jurar, ó filhas de Jerusalém, que não acordeis nem desperteis o meu amor até que ele queira. Então, meus amados, Deus tem um plano para cada um de nós que estamos aqui. Quem crê nisso diz glória a Deus. Amém. E esse plano envolve a família, como nós já ouvimos aqui nesse fim de semana. Mas existe um tempo certo em que naturalmente o amor é despertado. O amor é acordado, e o que nós estamos vendo hoje nós estamos rodeados de uma cultura que cada vez mais tem despertado o amor antes do tempo, tem acordado o amor antes da hora. Há dias atrás, no coral, atendi um adolescente apaixonado, 12 anos, e ele já tinha até a escolhida. Eu falei assim, você está pronto para nós conversar com o pai dela, né? Eu não estou pronto para essa conversa. 12 anos, mas assim, muito apaixonado. Eu falei, tira isso da sua cabeça. Vai orar, vai buscar a Deus. Vai primeiro construir uma história de vida com Deus e não desperte o amor antes que Ele queira. Na hora certa, Deus vai preparar tudo para você, na hora certa. Aleluia. Outro dia nós estávamos com o pastor Jefferson lá na igreja, e pais que inclusive estão aqui, tinha outros também que estavam apaixonados. Essa fase é de muita paixão, né? E daí nós chamamos o pastor Jefferson, chamamos o pai, chamamos a mãe, e o menininho saiu de lá assim, ó, tremendo igual uma vara verde. Nunca mais quis falar de namoro com a gente. Que bom, né, meus irmãos? Não desperteis o amor até que ele o queira.
Então qual é a idade certa? É a idade da maturidade. É claro que geralmente quando a gente se casa, a gente não está completamente maduro, a gente na verdade sempre é um eterno aprendiz, né, irmãos? Mas algumas coisas devem estar estabelecidas, deve, por exemplo, estar maduro emocionalmente falando. Você já viu aquele caso de pessoa que casa e um mês depois já está voltando para a casa da mãe, ligando para o pai? Por quê? Porque não amadureceu emocionalmente. Não sabe resolver os seus problemas emocionais. Então, antes de você casar, você precisa estar bem resolvido emocionalmente. E é por isso que eu até ressalto aqui que é importante você guardar o seu coração. Porque quando você se relaciona com 10 pessoas, por exemplo, antes de se casar, cada uma daquelas 10 levou um pouquinho de você. E você está trazendo um pouquinho daquelas 10 para o seu futuro relacionamento. Quem está entendendo diz amém. E dependendo de quão traumático aqueles relacionamentos foram, você vai entrar em um casamento em frangalhos, em pedaços, sendo uma pessoa completamente traumatizada, mal resolvida. E quando as pessoas acham assim, que o casamento vai resolver o seu problema, eu digo, não vai, você precisa resolver antes. Você precisa resolver antes. Você precisa estar com o coração curado, você precisa estar sarado pelo Senhor, porque, meus amados, nós vemos que muitos cônjuges colocam no outro uma expectativa que ele não pode suprir, de uma realização, de uma satisfação plena, que isso não existe. Satisfação plena existe somente em Jesus de Nazaré. Ele é o único que pode satisfazer a nossa alma. Louvado seja o nome do Senhor. Então você precisa guardar o seu coração, você precisa estar maduro emocionalmente falando, você precisa estar maduro financeiramente falando, vamos tratar disso. Você precisa estar maduro espiritualmente. Nós não ouvimos aqui agora, não vimos aqui uma família linda, que é um exemplo de uma condução espiritual, principalmente para os homens que vão se casar. O homem, ele é responsável pela sua casa, de gerir a sua família. Nós vemos Abraão, né? Abraão, qual foi o grande ofício de Abraão? Lá em Gênesis 17, o Senhor diz, eu escolhi Abraão, porque eu sei que ele vai dirigir os seus filhos, e depois os seus filhos dirigirão seus netos, para que a promessa do Senhor se cumpra em Abraão. Então nós temos uma grande responsabilidade. Rebeca tinha idade para se casar, e ela era virgem, ela era uma donzela. Segunda coisa que nós aprendemos aqui, além da maturidade, da idade, nós vemos também que é necessário coragem para o trabalho. Gênesis 24, vamos voltar lá para o nosso texto, dos versículos 17 ao 20. Então o servo correu-lhe ao encontro e disse, peço-te, deixa-me beber um pouco de água do teu cântaro. E ela disse, bebe, meu senhor. E apressou-se e abaixou o seu cântaro sobre a sua mão e deu-lhe de beber. E acabando ela de lhe dar de beber, disse, tirarei também água para os teus camelos, até que acabem de beber. E apressou-se, despejou seu cântaro no bebedouro e correu outra vez ao poço para tirar água, e tirou para todos os seus camelos. Eu não consegui achar uma conta certa para isso, se alguém tiver uma ideia mais precisa, né? Mas nas pesquisas que eu fiz, dizem que um camelo pode beber de 120, e outras pesquisas vão dizer que até 250 litros. O que a Bíblia nos mostra é que quando Eliezer, né, prepara os animais para a viagem, ele separa 10 camelos. Então, se ela deu água para 10 camelos, e cada camelo, né, se nutre com pelo menos 120 litros de água, dá quantos litros de água? Para quem não gaseou a aula de matemática aí. 10 vezes 120, 1.200, né? Se for 250, 2.500 litros, é muita coisa. Então os irmãos vão considerar que comigo ela estava tirando água do poço. É que às vezes a gente lê a Bíblia e parece que tudo acontece assim de forma tão abrupta, tão rápida, e não é no relance. Ela demorou horas para dar água de beber a esses animais. Quem está entendendo diz amém. Amém. Então Rebeca era uma menina que trabalhava.
E Isaac também era um rapaz que trabalhava, porque a Bíblia vai dizer que depois da morte de Abraão, embora ele fosse o herdeiro da maior parte da herança de Abraão, diz a Bíblia que ele começou a cavar os poços que o seu pai havia cavado. E ele começou a cavar poços novos, e à medida que ele sofria a inveja dos filisteus, e eles iam entulhando os poços, Isaac tornava a reabrir. Então nós vemos um Isaac trabalhando para abrir poços, e vemos uma Rebeca que tira a água do poço para dar água para camelo. Quem está entendendo diz glória a Deus. Então, para se casar é necessário ter coragem para trabalhar. É necessário que o homem tenha coragem de cavar o poço. E é necessário que a mulher tenha coragem de tirar a água do poço para dar água para o camelo. Então nós vemos aqui, meus amados, uma sincronia perfeita de que o trabalho faz parte, o sustento financeiro. Ninguém casa para viver só de amor, né? Vai viver de amor, né? Debaixo da ponte, viver de amor. Isso não é viver de amor, né? O verdadeiro amor protege, o verdadeiro amor cuida. Lá em Cantares, no capítulo 3, a esposa olha para o marido e diz assim: meu amado, tu és para mim como um pé de maçã, e eu me alimento do seu fruto e descanso na sua sombra. Ou seja, o marido fornece a provisão e fornece a proteção para a amada. E quando nós lemos Provérbios 31, diz que essa amada, ela faz uso dos recursos para suprir todas as necessidades da sua casa. Vai dizer que a mulher prudente se levanta de madrugada para fazer as tarefas, amém, meus irmãos? Isso é maravilhoso ou não é, meus amados? Então, não dá para você querer casar se quando você vai lá no Carlão, o seu pai tem que pagar o hot dog. Né? Não dá. Quem conhece o Carlão aí, né? Não é fazendo propaganda, mas não dá, né, irmãos? Não dá. Porque assim, se você tem que sustentar uma família, você tem que ter a plena consciência de que você também tem que sustentar a si próprio. Quem não sustenta a si próprio não pode sustentar outra pessoa. Então nós vemos aqui uma dedicação ao trabalho. E essa moça trabalhava muito. Eu achei engraçado a minha esposa, né? Porque agora dois filhos estão estudando, né? E um entra 10:50 na escola, o outro entra 1:15, são horários distintos, né? E num curto espaço assim de 1 quilômetro a gente pega um trânsito absurdo. É engraçado, Curitiba é muito engraçado, né? Então, a gente indo para lá e para cá, indo para lá e para cá, indo para lá e para cá, vários dias consecutivos, e o mais velho começou a fazer fisioterapia por causa do pezinho torto, e a gente demora 1 hora só para ir para a fisioterapia, outra para voltar, e aquela coisa, né? E nessa correria ela falou bem assim: meu Deus, como que a vida adulta é difícil, né? E eu falei: é verdade, são tantas responsabilidades que você não pode deixar para trás. Então, se você não tiver coragem de trabalhar, o seu casamento não vai durar muito, porque casamento não vive só de amor, né? Não se paga a conta de luz com amor. Você não liga lá para a Copel e diz: eu estou amando demais, né? Eles não querem saber disso, né? Você não liga lá para a Sanepar e diz a mesma coisa. Como dizia um certo irmão que eu conhecia, ele falou que depois que você casa, o seu nome muda. Seu nome começa a virar feijão, açúcar, botijão de gás e tantas outras coisas, né? Então você chega em casa, o botijão acabou. E você tem que se virar. É assim ou não é, meus amados? É assim. Então nós precisamos trabalhar. Então nós vemos que Isaac cavava poços, né? E Rebeca tirava a água do poço para dar para o camelo. Então a moça tem que ter essa consciência. Não posso querer casar se eu não sei fritar um ovo, né? Quem sabe fritar ovo aí das irmãs? Deixa eu ver. Ó, que benção, né? E dos irmãos, tem alguém que sabe? Pelo menos queimar o ovo, né? Talvez não fritar, mas pelo menos queimar. Né? Antes de casar eu cozinhava bastante. Depois que eu casei, a Rai fica brigando comigo para cozinhar, né? Mas é porque não é minha praia mesmo. Né, irmão? Mas faz parte, né, irmãos? O trabalho da mulher em casa é muito trabalho. As irmãs aqui vão concordar comigo, é ou não é, irmãos? Irmãs,
O pastor César comentou ontem, porque o trabalho da esposa não para, é ininterrupto, é todo momento, lava louça, lava banheiro, limpa a casa, troca fralda e depois troca a fralda de novo, e por aí vai. Hoje, quando foi 5 horas da manhã, o Samuel já apareceu lá na cama, pai, falei, que foi, menino? 5 horas da manhã, quer tomar banho, quando eu... Né? A gente chegou ontem em casa e as crianças já estavam dormindo e esquecemos de colocar a fralda nele, estava todo mijado. 5 horas da manhã, quer tomar banho, não tem jeito, eu vou mandar ele voltar para a cama de novo? Né? Então eu levantei e fui lá dar banho nele. Depois ele voltou a roncar, até babar, mas pelo menos de banho tomado, né, irmãos? É a nossa função, então nós não podemos terceirizar. Isso demanda trabalho, demanda esforço, isso cansa, né? Principalmente quando vem os filhos, as noites ficam mais curtas, você começa a se encher de olheira, mas quando você tem certeza no seu coração que a sua família está aos pés da cruz, isso traz alegria para a alma, para o coração. Louvado seja o nome do Senhor. Coragem para o trabalho. Louvado seja Deus. Terceira coisa, oração. E às vezes alguém pode perguntar assim, mas por que a oração foi em terceiro lugar? E aqui deixa eu só pontuar essa coisa bastante importante, como nós aprendemos ontem, que a vida espiritual vem em primeiro lugar. Não é assim? Tanto é que eu falei aqui da maturidade espiritual antes do casamento. Só que a oração pelo casamento especificamente, ela deve ser depois dessas coisas que nós vemos aqui. Então não adianta, por exemplo, você, como eu disse, ter 12 anos e estar orando pela pessoa que você está gostando para se casar com ela agora, né? Deus não vai nem receber essa oração. Se for lá para o futuro, quem sabe, né? Mas por quê? Porque algumas coisas devem estar estabelecidas. Não adianta orar se você não tiver coragem para trabalhar e maturidade para se casar. Agora, a oração é de suprema importância, eu quero me deter um pouco mais aqui. 24 de Gênesis, versículos 12 ao 14. E disse o servo de Abraão, dizendo: ó Senhor Deus de meu senhor Abraão, dá-me hoje bom encontro e faz beneficência ao meu senhor Abraão. Eis que eu estou em pé junto à fonte de água, e as filhas dos homens dessa cidade saem para tirar água. Seja, pois, que a donzela, a quem eu disser, abaixa agora o teu cântaro para que eu beba, e ela disser, bebe, e também darei de beber aos teus camelos, esta seja a quem designaste ao teu servo Isaque, e que eu conheça nisso que usaste de benevolência com meu Senhor. O que ele está fazendo? Ele está colocando diante de Deus. E está fazendo uma prova com Deus. Irmão, não case sem a direção do Senhor. Um certo irmão uma vez disse assim: busque uma esposa no Senhor. Eu achei isso tão bonito, né? Busque uma esposa no teu Deus. E como você busca uma esposa no teu Deus? Orando e pedindo a Ele a direção para isso, né? Mas nós precisamos também fazer a oração certa. Eu acho muito bonito de irmãos que contam testemunhos, dizendo assim: olha, eu pedi uma pessoa assim, assado, tamanha estrutura, desse tamanho de cabelo, dos olhos verdes e azuis, é muito bonito, é ou não é? É, mas nós precisamos entender também que o caráter é de suprema importância. Alguém que teme a Deus, que honra ao Senhor, que ama Jesus, que não vai ser um impedimento para a sua fé lá na frente. Alguém que tenha caráter, que guarda a sua fé, que vai somar para o seu crescimento espiritual. Então o nosso pastor Ademar sempre conta a história dele com a irmã Graça, de como foi orado. Quantos dos irmãos aqui que estão casados que oraram para Jesus abençoar o seu relacionamento, o seu casamento? Esse homem orou, e quando nós vemos a Bíblia aqui, nós vemos que Isaac estava em oração também. Vamos um pouquinho mais adiante no versículo 63, 24, 63, diz assim: Isaac saíra a orar no campo à tarde, e levantou os seus olhos e olhou, e eis que os camelos vinham, e é quando ele vê Rebeca. Quem está entendendo aqui diz amém. Então o casamento de Isaac com Rebeca foi pautado em oração.
Eu fiquei muito escandalizado essa semana porque tem um pastor famoso aí no Instagram, né? Eu não vou falar o nome dele, mas vocês conhecem. Um que ele diz assim, olha, você não é crente não. Quem conhece, né? Muita gente já entendeu. E eu acho que ele também não é muito crente não. Porque de vez em quando ele coloca lá nos comentários, ele faz um Tinder Gospel, né? Quem já viu isso lá? Um Tinder Gospel. E agora ele criou um próprio aplicativo de relacionamento amoroso cristão, né? Ou seja, usando o mesmo artifício mundano do Tinder e trazendo para a igreja, para que as pessoas possam encontrar o seu relacionamento lá, pelo aplicativo. E o final dessa história os irmãos já sabem, né? Os noticiários estão aí. Quantos golpistas, quantas pessoas sequestrando outras pessoas, né? Quantos assassinatos cometidos, atrocidades que surgem a partir desses ultrajes mundanos. Nós cristãos não precisamos disso, meus amados. O nosso futuro, a história da nossa vida, o nosso amanhã está na mão de Jesus e Ele conhece o que é melhor para nós. Então, ao invés de ir lá para o Tinder, ou ao invés de ir lá para o aplicativo desse pastor, para procurar um relacionamento amoroso, dobra o joelho no teu quarto, vai buscar a Deus e Deus te dará a direção necessária para a sua vida e para o seu caminho. Louvado seja o Senhor. O Damasceno Eliezer vai orar, Isaac vai orar, e deixa eu dizer algo mais aqui, que tem algumas pessoas que começam bem e terminam mal. Então tem alguns casamentos que começaram bem, foram na direção de Deus, mas sabe por que não prosseguiram? Porque eles oraram para começar, mas não oraram para continuar. E depois que você casa, você precisa fazer a manutenção do casamento. Então tem gente que é assim, enquanto está orando, está namorando, o cabelinho está na régua, né? É terninho, é gravata, é a coisa mais bonita. Depois que casa, vai usar a blusa do PT. Né? Brincadeira, irmãos. Mas o que eu quero dizer com isso? Desleixo. E às vezes acontece também na vida espiritual. Enquanto está namorando, está orando, está buscando a Deus, e depois que, entre aspas, está garantido, não precisa orar mais. Mas não é isso que a Bíblia nos ensina. Vamos voltar para o texto aqui? Gênesis agora 25, um capítulo depois, Isaac agora já está casado. E o versículo de número 19: e estas são as gerações de Isaac, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaac, e era Isaac da idade de 40 anos, quando tomou por mulher a Rebeca, filha de Betuel, arameu de Padã Arã, irmã de Labão, arameu. E Isaac orou, o que diz a Bíblia aí dos irmãos? Insistentemente, diga comigo, insistente ao Senhor, por quê, irmãos? Por sua mulher, porquanto era estéril, e o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Eu acho muito bonita a manifestação dos dons do Espírito Santo nas revelações. Mas uma das coisas que eu acho muito bonita é quando o pastor está orando e ele diz assim, olha, tem um marido aqui que está orando pela sua esposa. Quem acha isso bonito também? Não é bonito? O marido orando pela sua esposa, a esposa orando pelo seu marido. Então casou, não caia na cilada do diabo de achar que agora está tudo garantido. Não, é agora que você tem que orar mais, que buscar mais, que entrar na presença de Deus, para que Deus venha manter a sua família firme. Então, oração por direcionamento. E veja, ele faz prova com Deus. Jovem, faça prova com Deus, porque Deus dá sinais, e muitas vezes somos nós que não percebemos. A paixão deixa a gente assim tão loucamente apaixonado que nos cega. Só que Deus, Ele sinaliza, e nós precisamos estar sensíveis ao Espírito de Deus, né? Só que não vai fazer igual um jovem fez. Ele veio me contar e falou assim, eu estou apaixonado por aquela menina e eu pedi uma prova para Deus. E eu falei assim, qual é? Eu falei com Deus que se fosse de Deus, o nosso casamento ainda essa semana, ela ia postar um versículo bíblico no status do WhatsApp. Ela é crente, o pai é crente, a mãe é crente. É óbvio que ela vai, né? Quem está entendendo? Não vai pedir o óbvio, né?
Se é de Deus, coloca prova diante de Deus. Mas peça algo que realmente seja provável, né? Como aqui no caso ele estava testando o caráter. A menina que for trabalhadora, Senhor, ela vai me servir, vai servir os camelos, ela vai ser disposta. Eu vou entender que esse é o sinal de Deus e que o Senhor me deu um bom encontro. Então um bom encontro, jovem, não é aquele às escondidas. Um bom encontro não é aquele que enche os seus olhos como os olhos de Sansão estavam cheios. Pai, essa é aquela que agrada os meus olhos, não. Um bom encontro é aquele que Deus prepara e que está debaixo da direção do Senhor. Este é um bom encontro, aleluia. Este é um bom encontro. Então ore. Ore, ore e ore bastante. Queria ler com vocês Provérbios 19, 14. Vamos lá, meus irmãos? Provérbios 19, 14. Quem das meninas pode ler aí para nós? Vamos lá, uma das irmãs jovens aí. Lê em voz assim bem forte, vamos lá? Provérbios 19, 14. A casa e os bens vêm como herança dos pais, mas a esposa sensata, a boa esposa, a minha tradução diz a esposa prudente, ela vem de Deus. Então se ela vem de Deus, eu preciso buscá-la em Deus. Eu preciso buscá-la no Senhor. Então você vai relacionar com alguém, coloque isso diante do Senhor em oração. E ore quanto mais antes você puder, né? Talvez você nem esteja pensando em casamento agora, como eu disse, mas já vai orando pelo seu futuro. Porque eu acredito aí, você tem uns 15 anos, 14 anos, 19, 20 anos, a probabilidade do seu esposo ou da sua esposa já estar viva é muito grande, é ou não é? Né? E a probabilidade dela estar aqui, ou dele estar aqui, talvez seja grande também, eu não sei. De repente Deus te deu um bom encontro nesse lugar, e você sai daqui com a bênção de Deus. Ô glória! Né? Ouvi ali uma amém bem alta, assim, ó, dissonante, né? Glória a Deus. Mas é assim, irmãos, aqui é o melhor lugar, é ou não é, meus amados? Estamos na mesma fé, no mesmo amor, no mesmo espírito, servindo a Deus aqui, é o melhor lugar. Eu lembro sempre do presbítero João Vaz dizendo que ele fazia campanhas e mais campanhas de vigílias lá na sede, e um dia ele estava lá, a irmã Denise estava lá, ele nem conhecia a irmã Denise ainda, e o Espírito Santo falou com ele bem assim: João, a sua esposa está aqui, João, a sua esposa está orando, ela está aqui. E Deus cruzou o caminho dos dois, eles se conheceram, e hoje é uma família abençoada. Mas como eles se conheceram? Na oração, na vigília, buscando a Deus, né? Então quem sabe Deus te dê essa bênção nesse final de semana, né, meus irmãos? 21:9 de Provérbios diz: é melhor morar num canto de telhado do que ter como companheira em casa ampla, um canto do telhado, um lugar simples, uma taperinha. Agora uma casa ampla, uma mansão. Mas ele está dizendo, mas com uma mulher briguenta, né? Então, irmãos, é terrível. A escolha tem que ser certa. A escolha tem que ser certa. Tem que ser na direção do Senhor. Então é melhor morar numa taperinha com uma esposa abençoada do que morar numa mansão com uma mulher briguenta. É o que diz a Bíblia. Diz a Bíblia que a mulher briguenta é igual a goteira do telhado. Quem já teve casa com goteira? Deixa eu ver, né? Misericórdia, né? Não é coisa terrível, irmão? Esses dias foi agora, nós estávamos vindo para a chácara, meu Deus do céu, e eu tentando conversar com a minha esposa um pouquinho, né, no carro, e o Felipe fazendo 1001 perguntas, porque quando a criança chega com 7 anos, eles viram filósofo, né? Começa a perguntar, e pergunta, e eu lembrei desse texto, eu falei, meu filho, pelo amor de Deus, esse cara, você está igual goteira aqui no meu ouvido, né? Deixa eu conversar com sua mãe. Então aquela goteira, aquela coisa ruim. Sabe, irmãos, que um dos métodos de tortura na China, antigamente, era amarrar as mãos e os pés da pessoa e colocar uma garrafa d'água virada para a testa dele, pingando ali aquela goteira na testa dele o tempo inteiro? Tem gente que
por não buscar a direção de Deus, o seu casamento, ao invés de ser uma bênção, vai ser um instrumento de tortura para a sua vida. Aquela goteira pingando na sua testa o tempo inteiro, na sua cabeça o tempo inteiro. Então não vale a pena precipitar, vale a pena esperar em Deus e confiar nele. Aleluia! Então nós temos que orar. Agora a quarta coisa, a oração é você buscando uma esposa em Deus. Vocês estão entendendo? Agora essa quarta coisa que nós vamos dizer agora é você buscando uma esposa ou um marido no seu povo, que é o povo de Deus. Vamos lá mais uma vez para o início do texto que nós lemos, lá em Gênesis capítulo 24, o versículo 1, eu estou lendo na outra versão, diz assim: Abraão estava bem velho e o Senhor lhe havia abençoado em tudo. Certo dia Abraão disse a seu servo mais antigo, o homem encarregado de sua casa: faça um juramento colocando a mão debaixo da minha coxa, jure pelo Senhor, o Deus dos céus e da terra, que não deixará, ou seja, você não vai deixar o meu filho se casar com uma das mulheres cananitas que aqui vivem, mas irá à minha terra natal, aos meus parentes, procurar uma mulher para meu filho Isaque. Eliezer, eu vou te dar uma missão agora. Vai buscar uma esposa para o meu filho, mas vai lá na minha parentela, na minha terra, na minha família. Não vai buscar aqui entre os cananeus, porque o Senhor vai destruir esse lugar. Deus estava esperando apenas a medida do pecado dos cananeus está cheia para destruir aquela terra e dar aquela terra a Israel. Agora tem muita gente, meus irmãos, que sai do meio da família da fé, da família dos santos, da família de Deus, para procurar um casamento lá fora. Êxodo capítulo 2, versículo 1. E foi um homem da casa de Levi, e se casou com uma das filhas de Levi. Falando de Arão e de Joquebede, os pais de Moisés. O homem de Levi casando com uma mulher de Levi. Então, se você está no Senhor, você precisa também casar com alguém que está no Senhor. 1 Coríntios capítulo 9, eu queria que um dos jovens lesse aí para nós, 1 Coríntios capítulo 9, o versículo é o de número 5, que reforça que nós como cristãos, como diz a Bíblia, não devemos nos meter em um jugo desigual com os infiéis, mas procurar alguém que é um doméstico na fé para um relacionamento conjugal. 1 Coríntios 9, versículo 5, quem achou e pode ler para nós? Não temos nós direito de levar conosco uma mulher irmã, como também os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e servas. Paulo estava falando do direito dele de se casar. Ele diz, nós temos direito de levar uma mulher, mas o que ele diz? Uma mulher irmã. A minha tradução diz, uma esposa crente. Alguém tem alguma outra tradução? Mulher irmã, esposa crente, ou seja, alguém do arraial do povo de Deus. Os irmãos devem se lembrar que Salomão se envolveu com muitas mulheres, e a Bíblia diz que o seu coração se corrompeu por causa das suas mulheres, porque ele queria servir ao Senhor, ele dedicou um templo ao Senhor, mas as suas mulheres queriam construir templos para os outros deuses. Aí você casa com alguém que não é da mesma fé, que não é da tribo de Levi. Aí você vai dizer bem assim, puxa vida, eu quero levar meu filho lá para Unificados. E a esposa vai dizer, não, vai não. Ele vai comigo lá para a festa. Há dias atrás eu atendi um caso de um rapaz cristão, não era da nossa igreja, mas um rapaz cristão que estava namorando uma moça da Umbanda. Aí você imagina o pai dizendo, não, vamos lá para Unificados, e a mãe dizendo, não, vamos lá para o terreiro, né? O pai dizendo, vamos adorar a Deus, e a mãe dizendo, não, vamos adorar o diabo, é festa para Baal. Meus amados, não é brincadeira, casamento é coisa séria. Case com alguém da tribo de Levi. Depois de buscar uma esposa no Senhor, busque uma esposa no meio dos filhos do teu povo. A Bíblia vai dizer que Esaú, para fazer pirraça no seu pai e na sua mãe, ele se casou com as filhas de Et. E a Bíblia diz que aquelas mulheres foram amargura
para a alma de Rebeca. Ele poderia ter seguido o exemplo do pai e da mãe, né? Mas não, ele quis pirraçar o pai e a mãe. E quanta gente que faz isso, às vezes para pirraçar pai e mãe, como foi pregado aqui ontem, né? Irmão, não faça isso. Se procurar uma irmã, quer dizer, procurar uma esposa, procure uma esposa irmã. Procure uma mulher crente, uma serva de Deus. Eu imagino a tristeza de Israel, porque, irmãos, pensa aqui comigo, nada pode parar um crente que está vivendo no centro da vontade de Deus. Nós não ouvimos aqui, nenhuma crise pode abalar aquele que está na vontade do Senhor. Mas preste atenção nisso aqui. Isso aqui é muito importante para nós entendermos quando nós saímos da vontade de Deus. Balaque contrata Balaão: amaldiçoa o povo de Israel para mim, eu vou te pagar. Ele tenta amaldiçoar, mas o Senhor não permite. Eu não posso amaldiçoar aqueles a quem Deus abençoou. A maldição sem causa, diz Provérbios, ela não se executa, ela não se cumpre. Não tinha razões para Deus amaldiçoar Israel, porque Israel estava em obediência ao senhorio do Senhor, vivendo no centro da vontade de Deus. Só que Balaão, como ele estava movido pelo dinheiro, ele diz assim: eu não pude profetizar, mas eu posso dar um conselho para Balaque. Eu vou dar esse conselho para ele. É o seguinte, Balaque: coloque as mulheres prostitutas do seu povo diante dos filhos de Israel. Eles vão se envolver com essas mulheres, e a ira do Senhor vai recair sobre eles, e o próprio Deus começará a lutar contra eles. E lá em Peor, diz a Bíblia que os homens de Israel se envolveram com as mulheres de Moabe, e diz a Bíblia que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, de tal maneira que Números vai dizer que naquela praga o Senhor matou 24.000 homens. Quantos homens, quantos guerreiros, quantos que faziam parte do exército do Senhor, mas que morreram espiritualmente porque se envolveram com alianças erradas. Só tem uma coisa que pode destruir, irmão, a vida do crente: é a desobediência à vontade de Deus. Então, jovem, não se precipite nos seus caminhos. Busque uma pessoa no meio do seu povo. Busque no meio do seu povo. A quinta coisa que eu aprendo aqui, vamos lá agora para o capítulo 24, versículos 28. Quem está entendendo a palavra aí diz glória a Deus, irmãos? Gênesis 24, versículo 28. Os irmãos estão acompanhando a história, né? Tudo isso que está acontecendo está aqui nesse texto de Gênesis 24. Agora vai dizer bem assim, Gênesis 24, 28. E a donzela, isto é, Rebeca, correu e fez saber essas coisas na casa de sua mãe. Ela contou para quem? Para a mãe. Vamos lá para o versículo 50. Então responderam Labão. Quem era Labão? Pai de Rebeca. Labão e Betuel, que era o irmão dela, e disseram: do Senhor procedeu este negócio, não podemos falar-te mal ou bem. Vocês estão entendendo? Oração é direção de Deus. Aleluia. Depois eu vou buscar no meio do meu povo. Só que eu não vou fazer isso às escuras. Não é namoro oculto. Não é namoro às escondidas. Não, a primeira coisa que ela faz imediatamente é reportar a sua mãe. Glória a Deus. Escute e guarde isso no seu coração. Deus não abençoa namoro escondido. Deus não abençoa isso. Que não tem conhecimento do pai e da mãe, Deus não abençoa isso não, irmãos. Os pais e mães têm o poder dado pelo Senhor de impetrar a bênção sobre os seus filhos. Vocês não lembram de Esaú e Jacó? Esaú dizia: meu pai me dá só uma bênção. Não, mas eu já abençoei Jacó, meu filho. Não sobrou nada para ti, não tem como eu te abençoar. A bênção foi para ele. Agora imagina, meus irmãos, um relacionamento sem a bênção do pai e sem a bênção da mãe, sem a bênção da autoridade da família. Quanto desastre isso vai causar? Há dias atrás eu conversei com um irmão e ele disse assim: o meu pai me aconselhou muito, mas eu não quis ouvir. Quantas pessoas não querem ouvir o conselho do pai, não querem ouvir o conselho da mãe?
E é importante lembrar que o caminho que você está trilhando hoje, os seus pais já trilharam. Eles já foram crianças, já foram adolescentes, já foram jovens, já estão em outra fase da vida, tem uma longa jornada para te ensinar, para que você possa aprender com eles. E quantos têm rejeitado o conselho do Senhor através da vida de pai e mãe? Eu me lembro que meu coração, deixa eu contar uma coisa para vocês aqui. Quando eu tinha 14 anos, eu era muito sentimental, e eu gostava fácil demais das pessoas. Eu vi uma menina bonita, eu já apaixonava. Eu falava: mãe, eu estou gostando daquela pessoa demais. Aí teve um dia que eu apaixonei tanto, e a mãe falou assim: você está gostando dela mesmo, meu filho? A mãe desacreditada, né? E eu falei assim: não, mãe, eu não estou gostando, eu estou amando. Né? E uma vez minha mãe falou assim: ô Gabriel, você tem um coração muito vagabundo. Ela falou assim. Aí eu falei assim: mas por que, mãe? Porque você gosta da pessoa 2 meses, daqui a pouco você está gostando de outro, daqui a pouco de outro. Você tem que colocar a cabeça no lugar. Só que aquilo que a minha mãe falou era verdade, pastor César. Teve uma época que eu estava confuso, que eu estava gostando era de 2, eu não sabia nem de que eu gostava mais. Falei: Jesus, e agora, meu pai? A graça, né? Só que é engraçado que todas as vezes o meu padrasto falava bem assim: não é essa não. Eu falava: é sim, não é não. Passava um dia, aquela paixão que estava no meu coração acabava. E eu chamei o padrasto de Zeca, né? Ele é um presbítero da igreja, presbítero Serapião, mas na nossa intimidade eu sempre chamava ele de Zeca, né? Eu falava: ô Zeca, não era mesmo não, hein? Depois a história se repetia, e se repetiu várias vezes, até eu tomar aquela decisão. Eu falei: meu Deus do céu, vou guardar meu coração, Senhor. Esse coração vagabundo não vai ser vagabundo mais não. Vou dar um jeito nele agora, né? Nós precisamos guardar o nosso coração. E ouviu, não teve nenhuma vez que o meu padrasto falou e que a minha mãe falou que não ia dar certo, que deu certo. Toda vez deu errado. Toda vez eu acabava percebendo uma coisa que eu falava: aí é verdade, não dá não. Eu ficava de longe, só bisoiando, observando, né? E eles falavam: não vai dar. E não dava, era batata. Então ouve o conselho do teu pai, ouve o conselho da tua mãe. Preste atenção nisso, irmãos. A Bíblia diz que o filho que desobedece pai e mãe perecerá para sempre na negrura das trevas. Isso está em Provérbios. Antigamente, na lei de Moisés, a Bíblia diz que o filho que era repetidas vezes desobediente tinha que ser trazido diante de toda a congregação e ser apedrejado e morto, porque ele era considerado uma maldição no meio do povo de Deus. Você quer ser uma bênção ou uma maldição? Quem quer ser bênção aí diz glória a Deus. Honra teu pai e a tua mãe. E honrar pai e mãe é também considerar a opinião deles na hora de escolher um cônjuge. Não escolher por si mesmo, porque às vezes, pela experiência, eles conseguem ver coisas que nós não estamos vendo. Eles conseguem ter percepções que nós não temos, como eu disse. Às vezes a nossa paixão está tão aflorada, às vezes, por que não dizer, até o nosso desejo da carne está tão aflorado, que nos impede de enxergar. Mas eles conseguem ver coisas que nós não vemos. Então escute o seu pai, faça como Rebeca. Eu já vou contar para minha mãe esse negócio, eu já vou levar para o pai direto. E eu vou dizer um pouquinho mais, leva para a liderança também, conta para o seu pastor, né? O pastor Gerson, dias atrás, estava pregando e disse assim, que às vezes a pessoa, quando está lá com um casamento destroçado, quebrado, vem pedir a oração para o pastor orar. Mas na hora de escolher e fazer as coisas erradas, ninguém quer saber de contar para pastor. Não é assim, meus irmãos? Então o pastor só serve na hora do aperto, mas na hora da orientação e trazer uma palavra séria do coração de Deus, não serve. Eu me lembro de um pastor que era dias antes assim de eu casar, ele sentou comigo e ele me botou no canto da parede. E ele me fez umas perguntas e falou umas verdades. E eu fiquei até meio chateado na hora, assim, porque ele era meio amigo meu, assim, eu fiquei meio chateado. Mas depois eu agradeci, meus irmãos. Porque nenhuma repreensão a princípio, diz a Bíblia, ela é motivo de alegria, mas depois ela produzirá frutos de justiça, diz a palavra. Então Deus está querendo produzir frutos de justiça em nós. Às vezes você está apaixonado demais, às vezes você está carnal demais, e você está precisando
precisando de alguém para te confrontar e dizer: não é por esse caminho, minha filha, não é por esse caminho, meu filho. Deus tem algo melhor para a sua vida, persevere na vontade dEle. Louvado seja o nome do Senhor. Não vai esconder dos pais não, irmãos. E tem pai que, quem tenta esconder, parece que Deus revela tudo para o pai, né? Quem aqui que Deus revela tudo para o seu pai e para sua mãe? Deixa eu ver aí. Ó, tem um bocado aí, né? Então vai dar ruim se você esconder. Não esconde não, porque Deus revela, amém, irmãos? Então nós vimos muitas coisas aqui. O sexto ponto que eu quero ver agora com vocês é a reciprocidade. E eu quero ler na NVT com vocês, capítulo 24, versículos 57 e 58. Que diz assim, olha: pois bem, disseram eles, chamaremos Rebeca e pediremos a opinião dela. Chamaram Rebeca e lhe perguntaram: você está disposta a ir com este homem? E ela respondeu: sim, estou. Parece brincadeira o que eu vou dizer aqui, mas eu já vi na igreja jovem com aquele amor platônico. Você sabe o que é amor platônico? Ele já apaixonou, ele já namorou, ele já até casou com a pessoa, mas a pessoa não sabe. Aquele amor platônico, né? Oh, meu Deus do céu. Isso aconteceu comigo quando eu tinha 8 anos. Coisa de criança, amor platônico. Isso é coisa de criança, é ou não é? Criança que sonha. Não é assim, meus irmãos. Deus nos chamou para maturidade. Quem está entendendo diz glória a Deus. Então, primeira coisa, a direção do Senhor. Segunda coisa, a direção dos pais. Terceira coisa, a reciprocidade da pessoa. A pessoa também tem que querer casar com você, criatura. É ou não é? Se a pessoa não quiser, não vai ter casamento. A pessoa tem que querer. Por isso que você tem que esperar no Senhor, mas tem que fazer um investimento também, né? Tem que conversar, tem que dialogar, tem que ter aproximação da pessoa. Esses dias um rapaz me procurou para ser o cupido dele. Falei: eu sou cupido de ninguém não. Só. Vai lá você e fala com a moça lá. Vai lá. Ele foi e voltou e falou assim: não deu certo. Eu falei: então tá bom, você tenta da próxima vez, né? Mas eu não vou ser cupido de ninguém. Nós precisamos conversar também com a pessoa que está no nosso coração, porque ele vai dizer assim: ó, agora vamos saber se a pessoa quer. Tudo bem, Labão vai dizer assim: nós vemos que Deus está nesse negócio, Deus está orientando, Deus está dirigindo tudo, né? Você buscou direção de Deus, da nossa parte que é pai e mãe, está tudo bem, mas vamos ver se ela quer. Aí quando perguntaram a Rebeca: você quer ir com esse moço? Ela disse: eu vou, eu quero. Olha que bênção, né, meus irmãos? Isso é maravilhoso. É claro que Isaac, antes de tudo, ele fez toda uma preparação, né? Ele enviou riquezas, ele enviou bens. Ele mostrou para ela que ele tinha condições de sustentar a família, o casamento, o relacionamento. E ela disse: eu irei com este homem. Então você tem que saber se a pessoa quer. E se ela não quiser? Você continua orando e buscando a direção de Deus. Mas não se precipite. Eu conheci uma pessoa muito precipitada. O casamento durou 1 aninho só. 1 ano. Irmãos, sinceramente, às vezes eu dou risada quando eu não gosto muito de ficar olhando assim status do WhatsApp, né? Mas de vez em quando eu dou uma olhada e é curioso quanta gente nova, meu Deus. Quanta gente nova, colocando, sabe, aqueles memes de internet, tipo assim: meu Deus, estou esperando o meu escolhido e não vai chegar nunca mais, né? Eu falo assim: meu Deus, a pessoa está tão nova, está nesse desespero todo. Isaac casou, ele tinha quantos anos? Quem sabe? 40 anos. Quem já ouviu a história do presbítero Ayrton? Presbítero Ayrton Eusébio, quem já ouviu o testemunho dele? O presbítero Ayrton casou com a irmã Ivani com 40 anos. Quando a gente estava lá, chegando lá na igreja, recebemos lá o corpo, e eu vi a irmã Ivani falando dele. Ela falava com tanta paixão, com tanto amor do presbítero Ayrton.
Ah, este homem, e falava, e ela foi casar com 40 anos. Eu não estou dizendo, eu já sei que tem gente olhando para mim aqui meio desesperado, calma. Eu não estou profetizando isso na sua vida. Uma ali colocou até a mão no peito assim, né? O que eu estou querendo dizer é que vale a pena esperar no Senhor. Porque é melhor esperar em Deus do que entrar em um mau casamento, é ou não é, meus irmãos? É melhor esperar até os 30, é melhor esperar até os 40, mas quando você casar, você dizer, foi Deus quem preparou e abençoou a minha vida, do que entrar num casamento, depois ficar doido para sair, não tem como sair mais. Quanta gente que quer sair do casamento que ele está, mas ele sabe que não pode, porque ele fez uma aliança diante de Deus, diante dos homens. Então é melhor esperar, porque Deus não erra. O Deus que cuidou da irmã Ivani, do presbítero Ayrton, cuida de nós também. O Deus que cuidou de Isaac também cuida de nós. Então precisa haver reciprocidade. Hoje as pessoas, irmãos, assim, como eu disse, esse amor platônico, né? Recentemente aí houve um noticiário de um rapaz que suicidou porque ele se apaixonou por uma IA. Quem viu isso? Uma inteligência artificial. Se apaixonou por uma personagem que nem existe e se matou. Meu Deus, que tipo de geração é essa que nós estamos vivendo nesse mundão aí fora, irmãos? É por isso que o crente em Jesus precisa guardar o seu coração. E deixa eu contar essa história aqui para vocês a respeito da pressa. Por isso que eu falei que quando eu vim para cá eu não queria casar, porque eu era muito apressado para casar, eu queria muito casar. E eu me lembro que uma vez uma irmã chegou para mim e falou assim, você conhece a irmã lá da cidade tal? E eu falei assim, eu não conheço não. Ela falou assim, você precisa conhecer, você precisa conhecer. Eu falei assim, é por quê? Porque ela é uma bênção, ela canta, ela prega, ela ora pelos dons, em suma, ela é a tampa da sua chaleira. Eu falei, meu Deus, deve ser mesmo, que eu quero alguém para fazer a obra de Deus comigo. E aí, conheci a pessoa, conversei com os pais, a mãe, tudo certinho, né? Só que sabe quando lá no fundinho do seu coração, você está percebendo assim que não é? Quem já passou por isso aí? Né? Lá no fundo do seu coração. Só que a moça morava longe, era todo investimento, né, para ir na casa do pai e da mãe, para ela ir lá na minha cidade, aquela coisa toda, oh, meu Deus do céu. Aí eu falei assim com Deus, Senhor, eu quero seguir a tua vontade para a minha vida, me orienta. Eu comecei a orar mais. E eu lembro que eu estava viajando e fui pregar numa congregação nossa lá na cidade de Pinheiros, lá no Vale do Aço. E daí nós lá, e o presbítero João Henrique, que cuidava de Manhumirim, chegou e falou para mim assim, irmão Gabriel, você estava ali trazendo a palavra de Deus, e Deus mandou eu te entregar uma mensagem. Deus mandou eu te entregar. Mas faz o seguinte, você vai sábado lá em casa, nós vamos comer uma jantinha lá, porque a mensagem era dura. Nós vamos comer uma jantinha lá, depois eu te entrego a mensagem, né? E fomos lá, comemos até um tatu acebolado, uma coisa assim maravilhosa, ele caprichou. Ele falou, vou te entregar a mensagem agora. Eu tive uma visão com você enquanto você estava pregando, e Deus me mostrou você com uma maletinha, daquelas dos testemunhos de Jeová, uma maletinha na mão, a Bíblia debaixo do braço, e você entrava no ônibus e você viajava para pregar a palavra do Senhor. Mas o que Deus me mandou te dizer é, que se você entrar em relacionamento amoroso por esse tempo da sua vida, o seu ministério para sempre estará acabado. Foi assim, sem curva, foi direto ao ponto. Isso foi no sábado. Nós viajamos de Manhumirim, que era essa cidade onde nós estávamos, e voltamos para Caratinga no domingo, né? E fomos almoçar na casa da irmã do pastor Arlindo. E a gente estava lá almoçando. Depois que acabou o almoço, a gente estava lá tomando um sorvetinho.
E ela falou bem assim para mim: eu tenho uma mensagem de Deus para te entregar. Na hora que ela falou assim, eu senti aquele temor no meu coração. E ela falou bem assim: na quinta-feira que você veio aqui, que você chegou e estava pregando lá na igreja, Deus me deu uma visão. E na visão, Deus me mostrava você com a Bíblia debaixo do braço, você com a maletinha, entrando no ônibus para pregar. Mas o Senhor dizia que se você se envolver com alguém por esse tempo da sua vida, o seu ministério para sempre estará acabado. Irmãos, aquilo gerou um temor tão grande na minha alma. Falei assim: Jesus amado. E eu queria seguir a vontade de Deus, tá, irmãos? Mas eu pesava todas aquelas circunstâncias. Eu já fui lá, a moça já veio cá, meu Deus. E agora para desfazer tudo isso, meu Pai, me dá coragem. Isso foi no domingo. Passou a segunda, a terça, a quarta, a quinta. Na sexta-feira, o pastor Gerson, ele morava do lado da igreja. Ele falou assim: Gabriel, nós vamos para o monte orar, lá na roça do presbítero José Pereira. Eu acho que o pastor Ademar conheceu ele, né? Lá no presbítero Pereira, nós vamos orar lá. E é o seguinte: prepara as suas coisas, tudo, porque depois do culto a gente só vai trocar de roupa e já vai direto. E naquela época, irmãos, o meu desejo era tanto servir a Deus. Eu acho que estava começando o Facebook, sei lá, alguma coisa assim, em alta, né? Já existia, mas estava em alta. O Orkut tinha recém sido sepultado, né, naquele momento. E o que estava em voga eram as mensagens do celular. Quem se lembra daquelas 50 centavos, mensagens infinitas? Quem foi dessa época? Né? Ou dos 3 segundos. Oi? Bom dia, né? Ficava 3 segundos ali falando, né? Você já fez isso, né, Diácono Maicon? Bastante. E era na época das mensagens e dos 3 segundos. E naquela época meu desejo era servir tanto a Deus que eu tinha um compromisso no meu coração. Eu não levava o celular para o culto. Eu desligava o celular, deixava em casa e só ligava ele depois que eu voltava do culto. Era uma coisa do meu coração. Eu estava assim, sabe, eu voltei para a igreja, aquele primeiro amor tinha reacendido na minha alma. E eu lembro que nós voltamos, fomos para o monte. Como era longe, nós fomos chegar em casa já umas 4 horas da manhã. No outro dia, depois de tomar café, eu fui ligar o telefone. E quando eu liguei o telefone, tinha uma mensagem da moça. E a moça dizia bem assim: eu não quero mais nada com você, porque você não responde as minhas mensagens. Um dia só você respondeu a mensagem. Quando eu olhei aquilo, eu falei assim: Senhor, eu nem estou acreditando. Provar e vende o livramento, né, do Senhor. Falei: glória a Deus. Era tudo que eu queria, meu Pai. Eu não estava achando um jeito, o Senhor deu um jeito. Só que o diabo é sujo, meus irmãos. O diabo é sujo. Eu fui e mandei mensagem para a moça: bom dia, tal, Pai, Senhor. E falei: olha, né, vi aqui a tua mensagem. Dei sequência àquela conversa. Mas quando eu falei com ela, ela falou assim: meu amor, foi um acesso de raiva que eu tive assim de você na hora que eu queria te matar, né? Eu falei assim: meu Deus do céu, se está assim agora no namoro, imagina quando casar, você mata e sepulta logo direto. E nem chama a polícia, né? Então eu falei bem assim, mas eu falei com ela, eu falei: ó, se está assim no namoro, imagina no casamento, né? Não vai dar certo. Vamos fazer assim: eu vou seguir o meu caminho, você segue o seu caminho, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Eu não preciso contar as coisas que sucederam depois com aquela moça e sucederam até hoje, mas hoje eu vejo o grande livramento do Senhor. Aleluia! Então, meus amados, vale a pena esperar em Deus. Vale a pena. Eu já estou encerrando já. 7ª coisa: guarde o seu coração e guarde o seu corpo. Vamos para Gênesis de novo, capítulo 24, versículo 16, diz assim: e a donzela era muito formosa à vista e virgem. Ela era virgem. Ela havia guardado o seu coração, mas havia também guardado o seu corpo, a sua integridade física, né? É claro que muitas pessoas na vida pregressa, quando não conheceram ao Senhor, ou até mesmo falharam, Deus é Deus que restitui, sim ou não, meus amados? Deus é Deus de restituição. Mas imagina você chegar lá diante do altar com aquela cabeça erguida diante do Senhor, sabendo: Senhor, eu consegui ser fiel. Um pouquinho mais adiante, aí no versículo de número, deixa eu só me localizar aqui, 61 e 65. Rebeca diz: eu vou.
E no versículo 61 diz: e Rebeca se levantou com as suas moças, e subiram sobre os camelos e seguiram o homem, e tomou aquele servo a Rebeca e partiu. Quando ela vai com as suas, ela não vai sozinha, ela não fica sozinha. Aquele homem, a princípio de conversa, não era nem o futuro dela, era o servo da casa de Abraão, mas ela não fica só com ele. Prudência, prudência. Então você já está orando, já tem a bênção de Deus, já tem a bênção dos pais, o pastor já te orientou, já deu amém, olha que bênção, é glorioso, é ou não é? Mas agora não ponha a perder, porque muita gente vai se perder nesse percurso aqui, e aqui é preciso você guardar. A Rebeca está dizendo: eu vou, mas eu vou cercada de outras moças, eu não vou sozinha, não vou ficar sozinho, andando aí no shopping, na sorveteria, no carro, conversando no cantinho lá às escuras, o escurinho do cinema. Não, a minha vida é um livro aberto diante do Senhor. Eu vou com as minhas moças e ela vai. E olha o que diz o versículo 63, Isaac sai orar. E no 64 diz: Rebeca também levantou seus olhos e viu a Isaac e desceu do camelo. E ela disse ao servo: quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? E o servo disse: este é meu senhor. Então tomou ela o véu e cobriu-se. Nós vivemos hoje, meus amados, em uma época, né? Desculpe, tá, irmãos, dizer isso, mas eu preciso dizer. A Bíblia diz: deixará o homem o seu pai e a sua mãe, mostrando essa iniciativa do homem no relacionamento. Eu sei que tem os varão que é devagar, quase parando, né? Que se as irmãs não ajudar, não vai. Mas a iniciativa, em regra bíblica, é do homem. E hoje nós vemos muita iniciativa feminina, muita iniciativa das mulheres, né? E às vezes, meus amados, tomando proporções absurdas. Então, qual é os maiores escândalos que nós vemos hoje envolvendo esse aparelhinho aqui, meus irmãos? Quando você menos espera, está chegando a notícia: fulano está trocando nude, fulano está mandando foto para Beltrano, e aquela bagunça. O que Rebeca vai fazer? Ela vai ver ele, ela cobre o seu rosto, ela diz: eu respeito esse homem, eu respeito o meu marido. Olha quanta prudência nesse relacionamento. Você quer que Deus te abençoe? Tenha prudência no seu relacionamento também. Guarde o seu coração e guarde o seu corpo. Aí há dias atrás a gente estava lá no discipulado, né? Alguns irmãos aqui do discipulado que batizaram no último batismo vão lembrar. E quando eu falei que beijar na boca era pecado, um dos irmãos novo convertido diz assim: meu Deus, pastor, vai zerar. Eu falei: é. E eu vou te mostrar na Bíblia que é. Vamos para a Bíblia? Abre comigo em Provérbios, meus amados. Porque tem gente que acha, meus amados, que essas coisas, não, é coisa de pastor, é coisa de pai e mãe, é coisa de gente antigo, né? E quer menosprezar esses princípios. Não é assim não, meus irmãos. Vamos lá para Provérbios capítulo 7, versículo 6. Provérbios capítulo 7, versículo 6. Quem encontrou diz glória a Deus. Porque da janela da minha casa, olhando eu por minhas frestas, vi entre os simples, descobri entre os moços um moço falto de juízo. Percebe que a pessoa que não espera a Deus, ele é falto de juízo, é o tolo aqui no livro de Provérbios. E ele passava pela rua junto à sua esquina e seguia o caminho da sua casa, no crepúsculo, olha aí, no escurinho do cinema, como diz a turma, né? À tarde do dia, na tenebrosa noite na escuridão, e eis que uma mulher lhe saiu ao encontro com enfeites de prostituta e astúcia de coração. Estava alvoroçada e irrequieta, não parava em sua casa os seus pés, foi para fora, depois pelas ruas, e ia espreitando por todos os cantos, e chegou-se para ele e o quê? Fala um pouquinho mais alto, e o quê, irmãos? Qual é a primeira atitude que Provérbios registra da mulher indecente? O beijo. O que o escritor está dizendo aqui para nós? Que o beijo fora do casamento é um ato indecente diante do Senhor. Vamos lá para Cantares agora? Cantares capítulo 8.
Versículo de número 1, nós estamos falando aqui de um casal de noivos que está se preparando para o casamento, né? Que era Salomão e a Sulamita. Cantares 8:1, a quem me dera que foras como meu irmão, que mamou aos seios de minha mãe. Quando te encontrasse lá fora, o que ela faria? Beijar-te-ia e não me desprezariam. Preste atenção nisso aqui, na cultura judaica, desde o Antigo Testamento, era muito comum o pai e os filhos ali, dentro do ambiente da casa, os mais íntimos, pai, mãe e filhos, se cumprimentarem com aquilo que na nossa cultura brasileira, nós chamamos de um selinho, né? Aquele beijinho rápido. Era muito comum isso na cultura, porque era um sinal de respeito e profunda intimidade entre as pessoas que faziam isso. Quem está entendendo diz glória a Deus. Olha o que ela está dizendo aqui. Se você fosse o meu irmão, filho da mesma mãe, tivesse mamado o mesmo seio, eu poderia te dar uma bitoquinha. E eu não seria desprezada, porque isso não seria uma vergonha. Mas como você não é meu irmão, você não é filho da mesma mãe, não mamou os seios da minha mãe, nós vamos ter que esperar para que isso possa acontecer e não trazer vergonha sobre nós. Aleluia. Então, meus amados, o beijo antes do casamento é pecado, sim ou não? A Bíblia responde que é pecado, está aqui. Verdade. E o pior que tem uns que até ultrapassam, além do beijinho, né? Tem a famosa mão boba. Quem já ouviu falar da mão boba? Vocês sabem o que a Bíblia diz a respeito dela? Nós vamos lá para Ezequiel. Bendito seja o nome do Senhor. Ezequiel capítulo 23. Quem está entendendo aí diz glória a Deus. Agora eu vou fazer outra pergunta. Quem está recebendo? Amém. Ezequiel 23. E isso aqui é muito importante nós entendermos, porque a Bíblia diz que Rebeca era virgem, né? Mas virgindade e pureza são coisas distintas, sabia? Às vezes a pessoa é virgem, fisicamente falando, mas não tem um coração puro, não tem os olhos puros, não tem uma mente pura. E olha o que diz Ezequiel 23, veio mais a mim a palavra do Senhor dizendo, filho do homem, houve duas mulheres, filhas de uma mesma mãe. Estas se, o que diz aí, irmãos? A palavra é pesada, não é? Aonde? No Egito. Prostituíram-se na sua, ali foram apertados os seus seios e ali foram apalpados os seios da sua. Perceba que existe toques íntimos, mas elas ainda são virgens. São seios da sua virgindade. Então virgindade é uma coisa, pureza é outra coisa. Então muitas vezes o jovem, a moça, o rapaz, naqueles desejos incandescentes da carne, se beijam e se tocam e depois chega e diz, mas a gente não fez nada de errado. Não, você só fez 99%, faltou só 1%. O resto você já fez tudo. Como é que é, pastor? 2 Coríntios 11, vamos para lá, irmãos. O pastor disse 2 Coríntios 11. Ah, verdade, pastor. Louvado seja Deus, aleluia. Podemos ler, pastor? 2 Coríntios 11, versículos 1 e 2. Os irmãos acharam, amém? Quisera eu me suportasseis um pouco na minha loucura. Parece loucura isso aqui que a gente está dizendo, não parece? Aos olhos do mundo isso é loucura. Suportai-me, porém, ainda, porque estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura, aleluia, a um marido, a saber, a Cristo. Que maravilhoso, não é apenas virgem, mas é uma virgem pura. Guarda a sua integridade física, mas guarda também o seu coração. Guarda a sua integridade física, mas guarde também os seus olhos. Guarda a sua integridade física, mas guarde também a sua mente, aleluia. Na lei de Moisés, a pessoa que adulterasse seria apedrejada. Na lei da graça, porque a graça também tem lei. Paulo diz em Romanos 6 que nós estamos debaixo da lei de
Cristo. Nós não podemos viver mais na obediência ao pecado. O que é, meus amados, que a Bíblia vai dizer lá? Mateus capítulo 5, debaixo da lei da graça, que aquele que só olhou com a intenção impura, já cometeu o pecado no seu coração. Ah, mas é só no coração tem problema? Tem. A Bíblia diz lá em Atos capítulo 7, que Israel no seu coração voltou ao Egito. Você conhece a história de algum judeu que voltou ao Egito? Não tem. Mas no seu coração, eles voltaram ao Egito. Não deixa o seu coração voltar para o Egito. O Egito ficou para trás, irmãos. É daqui para o céu, em nome de Jesus. Amém? E agora, só para encerrar, eu quero dizer essas duas coisas, que são muito importantes, principalmente nessa época de rede social. Uma vez que tem a bênção de Deus, a bênção dos pais, da igreja, que a pessoa tem reciprocidade, que você está lutando para ser fiel. Irmão, toma cuidado com isso aqui. Lá no Facebook tem uma ferramenta que você coloca lá, né? Eu não tenho Facebook, mas tem ainda hoje, em um relacionamento sério? Tem, né? Então, quando a pessoa começa a namorar, coloca lá, em um relacionamento sério. Ele nem sabe se deu certo ainda, ele conversou com a pessoa uma vez só, e já está em um relacionamento sério. Ou às vezes coloca lá no Instagram, né? Quem já viu aquele perfil do Instagram que tem na bio a aliancinha lá, e marca o arroba da pessoa, né? Nem sabe se vai dar certo ainda, calma. E aqui eu volto para a palavra, vamos lá para Gênesis 24, que eu já tenho que devolver para o pastor a palavra. Gênesis 24, versículo de número 21. E o homem estava admirado de vê-la, calando-se, para saber se o Senhor havia prosperado a sua jornada ou não. Você está orando com a pessoa, tem a bênção da sua liderança, né? Pai, igreja, fica ó, boquinha fechada. Não fica publicando isso para todo mundo, mas guarda o seu relacionamento diante de Deus em oração. Nem tudo precisa ser publicado, irmãos. Você imagina comigo, a Bíblia diz que Isabel, a mãe de João Batista, era de idade, era estéril. O Senhor abre a madre dela, ela concebe. Mas se naquela época tivesse Instagram, você acha que a primeira coisa que ela faria era postar? Claro que não. A Bíblia diz que ela se ocultou por 5 meses. Tem coisas que nós precisamos ocultar por um tempo, até que Deus estabeleça o negócio, até que Deus firme o propósito. Eliezer está dizendo, eu estou observando e eu vou ficar calado, para ver se Deus vai prosperar a minha jornada, para ver se isso vai ser estabelecido por Deus. Aí depois que Deus estabelecer, conta a vitória que o Senhor já te deu, porque Ele será contigo. Mas fique em silêncio. E a última coisa, pare de enrolar a pessoa. Vamos lá para Gênesis 24 também, está tudo aqui. Versículos 55 e 56, vamos lá? Então disseram seu irmão e sua mãe, fique a donzela conosco alguns dias, ou pelo menos 10 dias, depois irá. Já tinha ficado um dia, depois já tinha ficado outro, e agora estavam querendo mais 10 dias. Ele, porém, lhes disse, não me detenhais, pois o Senhor tem prosperado o meu caminho, deixai-me partir, para que eu volte a meu Senhor. Então tem gente, meus irmãos, que por mais que é crente, ele gosta de brincar com o sentimento de outras pessoas, e fica enrolando filha dos outros, e fica enrolando filho dos outros. Eu agora tenho uma filha e fico pensando, meu Deus, daqui a um tempo a Sarinha vai casar, né? Eu sei que está longe, né? Mas como diz o irmão, eu já fiz um voto, o voto de Jefité, o primeiro que apareceu eu vou oferecer em sacrifício. Irmãos, nós não podemos brincar com o sentimento de outra pessoa. Então esses relacionamentos prolongados, que se arrasta, é 4 anos, é 5 anos, é 6, é 7. Outra vez eu conheci um que tinha 10 anos que estava namorando. Eu falei, meu Deus, tem 10 anos e ele ainda não tem certeza, nunca vai ter. Se em 10 anos você não teve certeza, você não vai ter nunca mais, né? Então depois que Deus prosperar, porque a Bíblia diz que Deus prosperou, Deus abençoou, tinha o amém de Deus. Depois que Deus deu o amém sobre o negócio, pare de enrolação e execute a bênção que Deus colocou na sua mão. Amém, meus amados? Amém. Nenhum pai, nenhuma mãe gosta que seu filho fique sendo enrolado, não. Que sua filha fica sendo enrolada.
mas que nós venhamos ter uma atitude de verdadeiros homens de Deus e mulheres de Deus. Eu fico maravilhado. Eu conheço irmãos aqui, olha, que casaram com 1 mês, 3 meses. Eu demorei ainda, faltou 4 dias para completar 1 ano, né? Então, meus amados, nós não podemos brincar com o sentimento de outras pessoas. Nós precisamos entender que a pessoa que está do outro lado tem sentimentos, é imagem e semelhança de Deus, participante da mesma graça. E quando você brinca com o sentimento de uma moça, você não está brincando apenas com a filha do fulano de tal, mas com a filha de Deus. E um dia você prestará contas diante do Senhor, viu? Aqueles garanhão que acha que é bonitão, que gosta de ver as mocinhas da igreja se arrastando aos seus pés, e né? Para com isso, irmão. Gavião perigoso. Fica de pé em nome de Jesus. Vamos receber o nosso pastor com palmas e glória a Deus que são para Jesus. Amém. É que o irmão Gabriel esqueceu o outro lado. Tem as gaviões perigosas também. Amém.